Irmãos, no dia 10 de fevereiro nós celebramos a memória de Santa Escolástica, ela que era irmã do grande santo São Bento. Santa Escolástica que desde a sua mais tenra idade quis se consagrar, se entregar ao esposo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ela deixa a agitação da cidade para viver num mosteiro próximo a Monte Cassino, que também ali estava o mosteiro de São Bento, seu irmão. E eles só se viam uma vez por ano quando São Bento saía do seu mosteiro e ia visitar o mosteiro de Santa Escolástica. E isso é narrado para a gente por São Gregório Magno, que ele narra os diálogos de São Bento, e por isso nós conhecemos através desses diálogos de São Bento um pouco sobre esta Santa Escolástica, essa santa contemplativa que optou por se desligar das coisas do mundo para se dedicar às coisas de Deus completamente, se entregar como verdadeira esposa ao esposo. Uma vida contemplativa, uma vida reclusa, uma vida de deserto no mosteiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, em um desses diálogos narrados por São Gregório Magno, ele nos narra, que São Bento vai até o mosteiro de Santa Escolástica e lá eles conversam sobre as coisas de Deus, conversam sobre Deus. Então dá a hora de São Bento ir embora, porque era uma regra da sua ordem que eles dormissem sempre nos seus mosteiros, eles não dormiam fora de casa. Mas Santa Escolástica, que via seu irmão uma vez por ano somente, ela pede com caridade, com aquela saudade de quem está se despedindo, para que ele permanecesse ali com ela, para que eles pudessem continuar conversando sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Mas São Bento, ele não aceita. Ele diz que ele precisa seguir, que precisa ir dormir no seu mosteiro. Então Santa Escolástica abaixa a cabeça e começa a chorar copiosamente e rezando. Então o céu, que estava sem nuvem alguma, limpo, começa a se encher de nuvens e cai uma verdadeira tempestade que inclusive impede São Bento de ir para o seu mosteiro, e ali ele tem que passar aquela noite ali com a sua irmã. Inclusive ele repreende Santa Escolástica. O que foi que você fez, Mas ela responde de uma forma muito humilde, irmãos. Ela diz assim: eu pedi a ti e me negaste. Eu pedi ao meu Deus e ele me ouviu. Vejam que maravilha, irmãos, essa santa que estava ali, que está dedicando a sua vida exclusivamente a Deus. Ela, num momento de oração, ela eleva a sua oração e conquista de Deus o favor de permanecer mais tempo com o seu irmão, para falarem das coisas de Deus, para falarem sobre Deus, para conversarem, para estarem juntos. E o evangelho de hoje, irmãos, é o evangelho que Jesus ele retira um homem surdo e que tinha dificuldade para falar do meio da multidão para um lugar mais tranquilo, para um deserto, para a sua intimidade. E ali ele também toca a língua daquele homem e diz Efatá, e os seus ouvidos se abrem e sua língua se desenrola e ele passa a ouvir e a falar. Jesus, irmãos, ele quer isso de nós. Ele quer que nós nos retiremos para um lugar tranquilo, um lugar que possamos ter intimidade com ele através da nossa oração. A exemplo de Santa Escolástica, que nós derramemos nossas lágrimas, nos derramemos aos pés de Jesus, pedindo a fé, pedindo o que nós queremos pedir, agradecendo por tudo que nós recebemos. Seja qual for a sua oração, seja qual for o seu pedido, nós precisamos deste momento de intimidade com o nosso Senhor, para conversarmos com Ele na nossa oração. E então, nesta intimidade, podemos ir crescendo espiritualmente, crescendo na unidade com Ele.
crescendo na união com o nosso Senhor Jesus Cristo, como uma verdadeira esposa quer se unir ao esposo, como Santa Escolástica quis se entregar ao esposo. E assim podemos alcançar as graças de Deus, crescer espiritualmente, termos a nossa fé aumentada e termos uma capacidade de amá-lo mais e servi-lo melhor. São Gregório Magno, sobre este episódio, esse desfecho da história, da narrativa de Santa Escolástica e São Bento, ele diz o seguinte: como diz São João Evangelista, Deus é amor. E embora Bento fosse um grande santo, Deus ouviu a oração de Escolástica, porque com justíssima razão teve mais poder aquela que mais amou. Veja, irmãos, aquele que se dedica, aquele que se entrega, aquele que ama, que transborda a caridade, quando eleva a sua oração a Deus, essa oração é ouvida e é atendida por nosso Senhor. Nós, a exemplo de Santa Escolástica também, coloquemos esta devoção, essa fé, nos entreguemos, nos joguemos, nos coloquemos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé, com amor, transbordando caridade, possamos elevar a nossa oração ao Senhor, para que, se for da sua vontade, também sejamos atendidos. Que Santa Escolástica, neste dia de hoje, rogue por nós e nos ensine a ter este momento de deserto, de recolhimento, de intimidade com o nosso Senhor, para elevarmos as nossas orações àquele que nos escuta e quer nos atender. Amém.